Oi, Tudo bem? Boa tarde para bem-vinda. você, eu acho, né? Sim, estamos aqui bem no limiar aí entre o que é a tarde É, e o dia. Ótimo, um ótimo momento aí, né? verdade. E que bom que você está aqui com a gente. Ai, Deixa estou muito eu... feliz. Que bom. Nós estamos aqui recebendo ainda, as pessoas estão ingressando. Mais uma conversa aqui do Clube Design Mato Grosso do Sul com os profissionais que estiveram com a gente em São Paulo, visitando obras modernistas. Nós fizemos um curso intensivo durante um dia, visitando algumas obras importantes da arquitetura moderna para, obviamente, a cidade de São Paulo, mas que refletiram no Brasil inteiro, né? E a É, Charles escolheu, né, um tema excelente, né, que acho que a gente vai poder falar bastante, que é o revestimento e as técnicas construtivas que surgem em função do modernismo e que a gente tem, de alguma forma, hoje nas nossas construções e na arquitetura, né? é. Bom, Charles, um grande prazer estar com você aqui. Foi um prazer Prazer é meu. enorme estar com você aqui em São Paulo, o teu olhar, tuas fotos naqueles espaço que a gente visitou me chamaram muita atenção, parabéns. Ah, E queria que você iniciasse primeiro fazendo uma apresentação da tua carreira, do teu trabalho. tá. Bem, eu me formei em 2005, ou na verdade eu morei em Campo Grande dos 12 até os 18 anos. E voltei para. Eu sou de Curitiba. E voltei para Curitiba para fazer a faculdade lá. E assim, Curitiba, a parte educacional é referência mesmo, cultural também, né? E eu acho que isso me agregou uma coisa a mais também na questão da formação. Só que eu conheci meu marido lá, que é de Campo Grande, com amigos em comum. E acabamos voltando para Campo Grande, que é uma cidade que me acolheu muito. Eu sou muito feliz aqui, tem uma qualidade de vida maravilhosa, né? Comparado com outras cidades. E eu me formei, também fiz uma especialização em luminotécnica e design de interiores pela Universidade de Castelo Branco, só que aqui em Campo Grande, isso em 2007. E daí, em 2009, eu abri meu escritório, meu próprio escritório. Então, ano passado, completei 10 anos aí de escritório. E, e assim, eu atuo aqui, atuo em cidades do interior, São Paulo, já fiz vários projetos, Curitiba, Balneário Camboriú. Então, eu também atuo numa região sul e sudeste, principalmente. Nossa, muito bom. E, gente, que qualidade de vida, né? Porque Curitiba e Campo Grande, né? Não tinha como, É, como nada falhar, melhor, né? né? E você sabe, Curitiba é hoje uma das poucas cidades criativas do Brasil na área de arquitetura e design, né? É. É uma referência, de fato, e reconhecida pela Unesco, né? É. E muito do que Curitiba fez, né, como você estava falando, se tornou hoje até exportação. Muitos países usam as soluções de transporte, enfim, essas coisas todas que Curitiba introduziu muito bem, né? Nós E tivemos um prefeito e governador depois arquiteto, né? Por isso. isso, Ele foi exatamente, preocupado com o urbanismo, né? Que várias cidades não se preocupam tanto com a questão urbanística, né? Isso é fundamental para a qualidade de vida, para ter melhor saúde, né? Eu acho que uma visão de exatamente. arquiteto é um pouco diferenciada mesmo da cidade, né? Exatamente, o próprio o IPUC chamava, né, Instituto de E porque eu Planejamento Urbano. trabalhei, fiz estágio lá, 2 anos. Olha só, do IPUC, É Instituto de Planejamento referência. Urbano da cidade de Curitiba, né? É. Que surge desse grupo, que é um grupo de arquitetos que eram alunos dos arquitetos modernistas Modernistas, é. lá de Curitiba, né? Então, olha a importância e tudo que nós estamos falando para a nossa profissão e para a tua formação, né? Porque você acabou estudando lá. Fantástico. E aí você fez lá design, você estava dizendo aí já em Campo Grande, né? Já em Campo Grande, pela Universidade de Castelo Branco, na época era CREA, né? Nós íamos uma imersão um final de semana inteiro, aí tínhamos aulas presenciais na época, né? Porque hoje em dia tudo
online, né? E daí me formei, né, me especializei em design de interiores e iluminação. Muito bom, ótimo. Olha que caminho, né? Já você sabe que nas 3 lives eu senti isso, que incrível. Eu já tinha percebido isso com vocês, eu falei que vocês são um grupo especial, tem um nível de formação altíssimo, por isso que as lives são importantes, né? Você vem lá da macroescala, do planejamento urbano, vai lá para a microescala, que é o quarto de um bebê, né? E com especializações, por isso que é importante a gente ter essas conversas, né? Uhum. Vamos começar, então, vamos Vamos. falar da nossa temática, que eu adorei, né? A gente conversou um pouquinho antes qual seria, e eu achei ótimo essa tua escolha, né? Quando você diz aí revestimentos e técnicas construtivas que surgem lá no modernismo, quais você poderia destacar? Então, é porque eu não poderia deixar de falar o revestimento sem falar a técnica construtiva. Porque o modernismo, ele vem ao contrário do adornado, né? Então, assim, você enxerga o esqueleto, a técnica construtiva, como se fosse um revestimento, né? Então, vamos supor um concreto aparente. O concreto aparente é concreto armado, eu acho que é o material mais usado, né? Para vencer grandes vãos também, porque também tem uma escala monumental aí de algumas, né? Principalmente públicos, né? Edifícios públicos. E para poder vencer esse vão, a maioria dos arquitetos usavam, porque tem alguns que ainda usavam também o aço, né? O industrial, o Mies van der Rohe usava bastante, né? Mas assim, a maioria usava o concreto. E o concreto é aparente, e até mesmo o aço, ele é aparente também. Então, aquela história aquela frase, né, do Mies van der Rohe, que o the less is more, né? Que o menos é mais. Uhum. Então, assim, é o mais simples, é o mais purista, é sem muitos detalhes adornados, é você enxergar o esqueleto como um revestimento e até a forma da tábua que você concreta fica aparente também. O ferro que está lá dentro, se ele saiu, sabe, se teve desgaste do tempo, aquilo é legal para deixar como um revestimento. Então, assim, não tem como desligar, ou acho que o revestimento com a técnica construtiva no modernismo, né? Mas, assim, fora isso, também eu tenho alguns detalhes que eu quero deixar, assim, que o modernismo ele teve muita importância também para a parte cultural e de obras, né? Então, assim, vamos falar numa cozinha, um revestimento, azulejos. Os azulejos são de cozinha, mas foram usados em painéis, né? De Portinari também, né? Nas obras mais públicas, né? E valorizando a arte também modernista da época, né? Muito vidro se usava como uma forma de revestimento. Pedras naturais, eu acho que a questão natural, né? Também tem muito para contrapor todo esse concreto, né? Mármores a gente vê pedras não polidas também, né? Mais rústicas. Então, uma coisa que eu vejo na arquitetura modernista do Brasil é o tijolo estrutural aparente também. Então, Boa. assim, é bem utilizado aqui, porque lógico que cada região, né, da época modernista teve sua característica, né, sua identidade maior. E aqui a gente vê, principalmente até na obra que a gente foi, né, o tijolo estrutural sendo parte do revestimento e sem reboco, né? E isso é bonito, até se pintava, né, na época, branco e tal. Então, assim, não tinha como eu desligar isso, né? O Sim, sim, revestimento da técnica. muito bom do jeito que você começou. Vamos, em vez de avançar, vamos manter aí, porque é importante, eu acho. Eu não tinha nem me antenado para essa questão. Quando você escolheu a temática, devia ter estudado mais, porque realmente é uma coisa extremamente importante e marcante nesse momento. Ou seja, a gente, e as palavras que você usou, a gente vinha de uma coisa super adornada, do Art Deco, do Art Nouveau, de pôr muita coisa, e aqui esse Less is More vai limpar isso tudo
mas não totalmente. Ou seja, quando você falou da forma da madeira, do concreto, da pedra, e você usou o termo purista, né? De uma forma mais... ou seja, não é limpar que não vai ter nada, vai ser uma parede branca, limpa, né? Mas sim que existe em textura. Fala um pouco mais sobre isso, porque a gente passa meio batido. Nem todos os concretos são iguais e por aí vai, Não, né? então, é essa a questão mesmo da forma, né? A forma que você usava. Você vai criar uma textura em cima desse material e vai tornar uma identidade para aquela obra. E aquela obra vai se tornar uma obra de arte mesmo, né? Então, por isso que o Deleuze More, eu acho que cai muito bem para a arquitetura modernista, porque é menos, mas é mais também. Então, assim, é simples, é uma coisa realmente menos adornada, mas é que é linda e na sua essência. Eu falo, eu desde criança, eu acho que eu falo que eu queria ser arquiteta e eu tive contato com muitas casas que, assim, várias pessoas falam, nossa, mas você lembra disso? Detalhes da casa, da casa da minha tia, que era uma casa modernista, de 1970, pós, né, modernista, mas tinha muita característica modernista, que era o tijolo estrutural, tinha vidro que dava para um jardim tropical para piscina, vidro para todos os lados. E eu lembro de vidros em cima da porta também para entrar uma iluminação natural. Da E daí bandeira, eu né? lembro desses detalhes que, na verdade, desde os meus 11 anos eu não fui lá. E eu lembro, e eu sei desenhar a planta da casa hoje sozinha, assim, eu tenho certeza que eu consigo. Então, eu acho que essa beleza que encanta, eu acho, sendo simples, entendeu? Sim, muito bom. E como tem muita gente que está acompanhando, que não é da área, né, que não são técnicos, quando você está se referindo à forma, é aquela que antigamente eram com tábuas de madeira, né? E conforme você coloca a tábua, fica a marca Marca, impressa. A gente praticamente imprime os veios da madeira o erro, né, do concreto quando vaza um pouco pela pela madeira. madeira. Daí pega a identidade do que foi feito na obra, né? Então, Exato. a gente tem um arquiteto contemporâneo, né, que é o Tadao Ando, japonês, que ele faz só que com formas metálicas e fica com aqueles furinhos. E que vários revestimentos imitam hoje porcelanatos para poder Verdade. imitar aquele concreto que é feito por forma, né? Muito bom, era a pergunta que eu ia te fazer a seguir. Mas você vê que você tocou antes, inclusive, essa coisa da identidade. Então, quer dizer, é concreto, mas esse concreto daquela casa, aquela parede, o que for, ela tinha uma marca especial, porque não se teria igual. Bem isso. É E é única e é muito- exclusiva, né? Exato, e é bem diferente desse outro que vai imitar, é um revestimento que já vai Com imitar. certeza, com Então, certeza. hoje nós temos coisas, né, que você está falando agora já do contemporâneo, né, que são oriundas de fato do modernismo, né? É. Não, bastante coisa. Eu acho que a gente tem principalmente no Brasil, a gente puxou uma arquitetura bem do modernismo, a contemporânea do modernismo, né? Eu acho que a gente tem uma identidade ali que ficou na identidade das pessoas mesmo, né? Então, vários elementos que a gente usa, o brise, né? O brise é um elemento também que se Muito bom. usava muito na época modernista, e aqui o Brasil é quente, então a gente usa muito essa técnica para poder que a edificação não esquente, né? Então, e essa questão da planta livre, né? Muitos detalhes aí a gente usa, e revestimentos também, né? Os ladrilhos, né, são super em alta, né? Até no modernismo usava mais azulejo, né? E tá Sim, voltando o azulejo também, o colorido. Tem algumas marcas que trabalham com até réplicas, né, sim, de pintores famosos, né, da época. Inclusive estão sim. aí na live. Isso é. Atos Vulcão, né, que É, fez ele mesmo. eu vi que você estava vacinado, mas pode falar. Será que eu posso falar? É o Atos Vulcão, né, que fez o É, Museu a Céu Aberto, né? é.
Que Então, coisa assim, incrível. é o que dá também a identidade também de cada um, porque cada um pode trazer aquela arte para dentro de casa. Ah, eu gosto daquilo, eu referencio minha vida nesse sentido. Então, também traz a identidade, mesmo o contemporâneo também. Eu gosto desse painel e eu acho que hoje a gente tem uma gama imensa, mas muita coisa vem do modernismo, né? Sim, você tem razão. Eu, quando você falou no tema, eu não sei, porque é mais da minha idade, me veio na cabeça já o Cobogó lá de Olinda, né? Bobó, Que né? hoje, e que é Também se brasileiro, usa, né? é, E também é se usa um muito. tanto construtivo quanto como revestimento. Hoje o pessoal está usando bastante e tem origem lá, né? Não, para Você está fachadas, né? Se usa também. Para fachadas com cobogó também se usa muito. Sim, essa coisa do brise que você falou, o conceito brise, né? Hoje está tanto interno quanto externo. A própria persiana É, uma sequência disso, né? com certeza, é. Uhum. E você estava começando a falar, que estava bonita até a história, mas eu te interrompi, de como o modernismo influenciou tua vida até na casa de uma tia. Você falou, o que mais do Não, modernismo? e eu lembro muito, eu não sei se é a Milena ou a Priscila era uma amiga minha da época que eu não frequentava muito a casa dela, mas eu lembro de ir e a casa era uma casa de estilo, que é da época do Bauhaus. A casa Sim, era toda nas cores primárias. E aquilo me marcou muito. Eu, certo, tinha uns 8 anos, 9 anos na época. Então eu lembro coisas que o modernismo tocou internamente, assim. Eu tenho certeza que eu visitei outros lugares, mas assim, o modernismo sempre me marcou. E eu falo, acho que isso já estava dentro de mim. Eu vou ser arquiteta, não tem jeito. E hum, durante a faculdade eu fazia trabalho numa casa do Vila Nova Artigas, né? Que é a casa Niclevics, que me inspirou muito na arquitetura. Hoje ela está com um outro arquiteto, né? Que ela é tombada em Curitiba, mas minha amiga Tati, oi Tati, se você estiver me vendo, foi minha inspiração. Assim, a gente fazia trabalhos naquela casa com rampas, com vidros, com concreto aparente, com objetos de design. Então, para mim foi muito importante como a minha formação também ir para esse lado também mais modernista, sabe? sim. E assim, já no teu trabalho, agora vamos falar um pouquinho de você, né? No teu trabalho, o que você tem assim como princípios importantes, mesmo que não tenham sido direta, que você não use diretamente o modernismo, mas você já teve essa influência, né? Uhum. Eu acho que são questões mais do modernismo mesmo. Eu uso muito planta aberta, eu gosto da planta aberta, planta integrada, e eu gosto muito de integrar o externo com o interno. E isso é uma coisa, eu acho que toda obra arquitetônica minha, eu tento buscar isso. Eu tenho muitas obras, muitos projetos, né? Tem alguns já não executados ainda, mas que eu fiz sobre pilotis também. É, Sobre pilotis, assim, a estrutura metálica interna de living, jantar, ser totalmente aberto com vidros para área externa e pilotis. Então, até de repente vou colocar no meu stories depois alguns projetos meus que eu fiz, lembrando, né, trazendo aquela época modernista. Show, que inteligente. Perfeito, faz isso sim. Tá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que na casa do. Eu não vou estragar o final da nossa conversa, mas é que você falou um negócio agora. E quando a gente esteve na casa do Vila Nova Artigas, você sentou na sala e através daquela janela que divide a parte externa, que não é externa, porque está coberta, mas enfim, essa relação. E você ficou muito tempo olhando ali Uhum. e me chamou a atenção. E depois eu fui xeretar teu Instagram e eu vi alguns ambientes que você fez assim. Tem um especial que eu achei bem interessante, porque você usou uns ripados de madeira que lembra estes brises que você está falando. É tudo em vidro.
E realmente você tem essa integração entre a sala, o jardim, que não mostra se é interno ou externo, o que é interno e externo, e que realmente é uma inspiração modernista total, né? Sim. Você lembra essa casa que eu estou citando? Eu acho que não é aqui do meu Insta, a casa que a gente visitou, não. Não, esta No do teu Instagram. Insta. Não é uma clínica, eu acho. É a Clínica Uma clínica. Gabriele. Isso. Mas Isso. assim, eu tô com uma casa também que eu me integrei bastante também, vou tirar umas fotos depois, mas é uma coisa muito de personalidade das minhas obras arquitetônicas, não estou falando só de interiores, se der para eu quebrar a parede, eu quebro, para poder integrar o externo com o interno. Eu acho que isso dá vida para a pessoa, isso dá qualidade de ar, sabe? Logicamente, nós somos arquitetos e nós sabemos que um sol poente precisa de uma proteção. Então, às vezes, um cliente ele quer, eu quero abrir um vidrão aqui porque eu quero uma vitrine para uma área comercial, mas espera aí, a gente vai ter que colocar alguma coisa aqui, porque não dá, né, para. Então, a gente tem que ter esse bom senso também, né? Sim, muito bom. E eu vi que você sempre destaca alguma peça também com design e tal. Tem alguma em especial que te influenciou do modernismo? E eu acho que assim, eu gosto muito, que nem a Isabela falou, acho que na segunda-feira, de cadeiras. Eu acho que todo arquiteto também, né? Sempre tem que colocar uma cadeira ali de design, que eu acho que é uma peça fundamental, assim. Eu ando até colocando em algumas obras, dependendo do local, aquela mesa do Saarinen, a Tulip, porque eu acho ela uma das mais modernistas, porque ela é leve, ela assim, sem adorno, mas ao mesmo tempo ela é sofisticada. E eu acho que é uma peça que eu gosto, assim, também mesas. Somos dois. É a mesa da minha casa. Eu adoro. Eu acho perfeita. Eu adoro na madeira, adoro no mármore. É de mármore, mas eu acho perfeita as dimensões, a forma que você interage com a pessoa do outro lado, o equilíbrio que ela tem, né? Tudo que você falou. E realmente é, para mim, uma das peças referência daquele momento. Né? Que mais, além da cadeira e a mesa Saarinen? Eu gosto muito de usar também obras de arte, assim, né? Então, assim, até gravuras de alguns artistas. Eu normalmente busco referência, mais ou menos da linguagem do projeto, né? E eu acho que isso também faz a diferença numa obra. Muito bom. Tá todo mundo aí super te elogiando. Você tem um monte de fãs, né? Isso que é bom também. Muito bom. E nesse momento agora, né, que a gente está vivendo, o que você acha que as pessoas vão... primeiro, o momento atual, como que eles estão... Você acha que as pessoas estão enxergando a casa e já faz uma projeção aí de futuro, de que você acha que vai ser o papel da casa e do morar? Eu acho que assim, muita coisa mudou, na verdade, não só a gente enxergar a casa, porque a gente está usando ela agora, né? A gente acordava, já saía, nem olhava nada e voltava de noite, né? Então, assim, o uso dela realmente mudou. Então, algumas prioridades mudaram. Eu mesma aqui em casa já mexi no layout de tudo, sem comprar nada, mas já mexi. Mas, assim, eu acho que as pessoas estão valorizando mais estar em casa e valorizando. Então, assim, eu acho que a questão mais até psicológica disso é que as pessoas vão acabar com o excesso. Por que eu vou, às vezes, ter um escritório imenso, né, que se eu consigo trabalhar home office com meus funcionários e a gente faz só uma reunião, né? Eu acho que é toda essa estrutura assim, organizacional de trabalho. A gente está conseguindo, por exemplo, agora na época da pandemia, poder orçar revestimentos pelo WhatsApp, aí faz vídeo, aí vai lá só para fechar e ter certeza, entendeu? Então não tem aquela rodação que a gente rodava antes e ficava.
Então, assim, tudo meio mudou. Então, eu acho que a casa está se tornando mais importante que o trabalho, porque a gente está conseguindo trabalhar em casa, né? Então, essa visão vai mudar, eu acho que muito no esquema, assim, de como a gente vai trabalhar futuramente. Muitos profissionais que eu tenho conversado têm destacado isso, do jeito que você falou, o aproveitamento, aproveitar o tempo, aproveitar o espaço, aproveitar a família, os amigos, a gente acha que vai passar a dar mais atenção ao que nós estamos fazendo agora do que... E o que você acha que deve mudar nos projetos daqui para frente em função disso? O que as pessoas podem... Home office, em primeiro lugar, eu acho que já está aparecendo bastante projeto. Espaço gourmet, espaço de integração. Eu estou com uma cliente que tinha feito praticamente quase todo o projeto do apartamento, ela resolveu mudar para casa, porque ela quer um quintal, porque ela está grávida e já tem um filho. Então, ela viu a dificuldade. Ela viu a dificuldade que é, às vezes, ficar num apartamento, né? Sem poder usar a área comum embaixo, né? Porque estão isoladas, né? E então ter um quintal mínimo que seja, eu acho que isso também é a parte da integração com a família que vai fazer a diferença. Eu acho que quem também está descobrindo alguns dons, eu sei cozinhar, eu quero cozinhar, eu vou usar esse meu tempo para fazer um hobby. Então, essa parte de hobby aí também vai aumentar um pouco. Você tem um Instagram bem elucidativo do teu trabalho, mostra de tudo um pouco, e desde obras, fachadas, a pequenos detalhes, tal. Você acha que o cliente já percebia isso no teu trabalho, ou agora, em função dessa pandemia, ele começou a olhar mais para isso? Essa diversidade? De reparar quem é, de fato, o profissional, quem é esse arquiteto. Sim, com certeza. E eu acho que essa questão das lives, que a gente está podendo conversar, mostrando mais um pouco do nosso trabalho, porque às vezes a pessoa olha o Instagram, não vou entrar em contato porque parece uma coisa distante, né? Então, agora está conhecendo melhor, então eu acho que vai aproximar mais as pessoas, sim, apesar de a gente não estar próximo, né? Sim, mas a tecnologia faz isso, né? Ela consegue nos manter mais próximos, né? Que nem nós estamos fazendo agora, né? E assim, a questão de volume de clientes, eu acho que continuou o mesmo por enquanto, mas a diferença o objeto que vai ser trabalhado, né? O espaço que vai ser trabalhado. Então, isso mudou. E você acha que isso já é um padrão, ou você ainda enxerga lá para frente alguma mudança nova? Eu acho que mudança, eu acho que nunca para ser o que era, mas talvez para o que a gente vai aprender com tudo isso, né? Então, assim, pode ser que a gente ainda esteja no início de uma nova era, de um novo modo de ser, modo de viver. Mas a gente está aprendendo, todo mundo teve que, né, começar a aprender, e a gente está tentando solucionar o que está vindo à nossa frente, né? Então, assim, quem está precisando trabalhar, está precisando de home office. Quem tem família, quer... Então, assim, é essa estrutura que a gente está enxergando agora. Pode ser que mude alguma coisa daqui a pouco, porque, né, a gente vinha numa época, apartamentos pequenos para reduzir, né? A gente não fica, né, nos espaços, então... Agora parece que está aumentando um pouco a procura de espaços maiores, né? Então, será que vai ficar assim mesmo, já que a gente não tem uma possibilidade a não ser que se saia muito como os condomínios, né? Mas assim, de espaços grandes nas cidades não tem mais, né? Então, eu não sei para que lado isso vai. Mas eu acho que a gente está aí caminhando para uma nova era, assim, um novo jeito de viver. Acho que sim, mas você fez uma reflexão que era exatamente o que eu estava pensando, que é importante, porque havia essa tendência de redução de espaços violentos, muito lançamento em São Paulo de 20 metros, 25 e tal,
e sem uma relação muito forte com o exterior, É. porque praticamente era para dormir, pequenas janelas. Talvez você não sinta tanto, porque teu projeto já é assim, é um projeto que integra o exterior com o interior, sempre janelas grandes, brises, ripas de madeira no exterior, enfim, você já estava trabalhando isso, mas quem estava indo para essa linha talvez tenha que se reinventar e repensar, porque a relação com o exterior está sendo importante. E, Uhum. enfim, você comentou isso. Eu acho que vale a pena continuar pensando a respeito, porque ninguém sabe qual vai ser, mas quem É. tiver aí um caminho, uma solução, talvez saia na frente, né? Com certeza, é. Uhum. Você não teve nenhum projeto recente de apartamentos mínimos, assim, ou áreas muito pequenas? É, de 20 não. Aqui em Campo Grande eu acho que não tem estúdio assim, né? É, mas já fiz de 50 metros quadrados, 59, e aí vai, 70 vários. Posso postar no meu stories também, para quem quiser Também, ver. também. São soluções interessantes, né? É, que a É gente tem que, muito na verdade, fazer que o mobiliário faça sentido para todos os espaços, né? Então, era são projetos criativos, eu gosto de fazer também. muito Mas bom. minha linha vai mais realmente para buscando o exterior, como você disse. Sem fugir muito do tema, mas eu fiquei curioso que eu sabia a história toda de Curitiba, eu não sabia você tinha feito a pós em light design e interiores, né? É uma iluminação focada mais para o interior, né? O É. que que você dá de dicas hoje, já que a gente vai ficar mais em casa e algumas mudanças que as pessoas poderiam estar fazendo seriam essas, né? De pensar um pouco na iluminação, talvez. Uhum. É, é, eu acho que uma iluminação ela tem que ser flexível, né? Você tem que ter no mesmo espaço um momento de relaxamento, você tem que ter um momento que você quer ler alguma coisa, então essa flexibilidade mesmo, e até essa questão da pandemia realmente é isso, a flexibilização dos espaços, redução do, da, do, do maximismo, né? Isso aqui pode ser um quarto de visitas e um home office, né? Então, assim, vamos reduzir. Então, assim, a iluminação, ela tem que acompanhar isso, né? Você tem que ter um espaço um momento de relaxamento, você tem que ter. E assim, não necessariamente a pessoa precisa fazer com gesso isso, né? Hoje tem várias técnicas de fitas até que passam, né, a rede elétrica, mas na laje mesmo, os trilhos, né? Que é da época modernista também, tem a questão dos trilhos, né? De iluminação, com lâmpadas que você pode usar R, usa par, que daí são mais aconchegantes, né? Então, eu acho que a iluminação geral é o que não dá para se fazer. Então, você tem que ter os momentos para cada cena que você quer. E não é uma coisa que encareceria muito, talvez. Não, qualquer loja de construção, né, de iluminação, tem um trilho de iluminação. Então, já cria um outro efeito além da iluminação geral, né? É. De toda forma, é bom contratar um profissional, né? Porque Com certeza. colocar aleatoriamente não deve ser uma solução, né? Eu acho que talvez seria um bom início para as pessoas que estão pensando em mexer um pouco, porque eu mesmo, aqui onde eu estou agora, eu tive que mudar, e conforme for, o reflexo me atrapalha, porque não era um espaço pensado para isso, né? Então, Com certeza. o controle da luz, vamos dizer assim, como um todo, deveria ser talvez um dos primeiros pontos para as pessoas que estão pensando em fazer alguma reforma, pode ser? Com certeza. Muito bom. Bom, voamos, né? Eu passei do tempo, mas eu queria falar essa coisa da iluminação. Aliás, sabe que eu lembrei também? O que você achou da casa da Lina que não tinha. Não tem nada no teto. Nossa, é Isso! assim. É o modernismo, né? É a inovação, é o diferente, e é tudo feito por arandelas, né? Eu não sei, a gente não visitou à noite para ter uma ideia, mas eu acredito que ela não quis iluminação geral
de jeito nenhum. Ela quis criar bem as cenas e a edificação mesmo já pede isso, né? É uma obra de arte. Então, valorizar com a iluminação, eu acho que deve ter ficado bacana, assim. Eu não conheço ela à noite. Mas é bem interessante, né? Foi corajosa, né? Corajosa. E morou lá tanto tempo, deve ter funcionado, né? Com Ela certeza. gostava de festas, mas pelo jeito não super iluminadas. Né? Não. Vamos fazer uma brincadeira para encerrar, antes de a gente se Vamos. despedir. Eu vou te falar algumas palavras, alguma coisa você pensar, você me responde aí um ping-pong, tá? Tá. Vamos lá. Uma das casas que a gente visitou em São Paulo. A Casa de Vidro, da Lina. Muito bom. Também adoro. Um arquiteto. Mies van der Rohe. Olha, que legal. E por ser modernista, mas independente disso, também Independente disso. Tem a casa da Farnsworth House, que é o que eu acho um ícone maravilhoso de design, de arquitetura e design. Sim. Eu acho lindo, Eu adoro Demais. o estilo dele. É um modernista, mas chique ao mesmo tempo, né? E bem limpo, né? Isso eu gosto nele. Isso, e desenhou os móveis, né? Móveis todos, Puxadores, tudo, né? Que nem os Tudo, modernistas tudo. fizeram, né? Muito bom. Um designer. Mies van der Rohe. Você é Ó, eu apaixonado. vou falar um atual, que eu gosto Tá, muito, é o Jader Almeida. Mas tá. eu gosto das peças do Mies van der Rohe, sim. Sim. Le Corbusier, eu gosto dos modernistas. E você tinha citado Saírem com a... Tarinen, Com a, com Charles a, and Ray Ames. com a tulipa também, né? Muito bom. Um objeto, não necessariamente modernista, mas um objeto que não pode faltar na casa. Livro. Oh, amém! Muito. Livros. Nossa, adorei. Muito bom. Muito bom. Um objeto de design? Eu acho que é tulipe. Para mim é um objeto de design perfeito. Assim. Muito bom. Uma cidade? Rio de Janeiro. Um edifício? Eu vou falar o edifício trazendo esse tema do modernismo, mas eu me encantei quando eu fui no Ministério da Educação e Cultura, que hoje acho que chama Palácio Capanema, Edifício Capanema, né? Isso, E assim, eu acho que é o que tem de mais modernista nosso no Brasil, eu acho que é lá, porque ele tem todos os elementos que a gente, né, construtivos os elementos todos do modernismo, que é o brise, que é o pilotis, que é o painel do Portinari, que é um terraço-jardim, que é um elemento assim que se usava muito, né? Essa integração com o jardim que eu gosto, que eu adoro. sim. E assim, ele é livre embaixo também para as pessoas circularem e usarem o espaço, né? Sim, muito bom. E que não seja do modernismo, que outro edifício? Ai, Tem algum que é uma referência para você? Não. eu gosto muito do Triptique, São Paulo. Sim. Aquele, que eu não sei o nome dele, mas Sim, ele também tem da Vila Madalena? da Bina Madalena, Eu acho que é um Sim. estilo que eu agora gosto bastante, assim. Sim, é um bom escritório também, esse grupo. E uma mensagem para o futuro, para encerrar. Eu acho que a gente sempre tem que ver o lado positivo de tudo. Então, apesar de todas as dificuldades que todo mundo está passando, então a gente sempre tem que pegar o lado bom e focar naquilo. Porque no final tudo vai dar certo, né? Então, assim, e fazer o que gosta é importante. Eu acho que é essa mensagem que eu tenho para dar, sim. Muito legal, muito bom. Agora, eu que sou curioso, quero saber essa sua blusa aí, do que é chamando a atenção
bonita. Eu não sei. Obrigada. Não, quando eu pegava o detalhe ali, parecia ter detalhes modernistas. Parece que é meio folhas, né? Sim, agora sim, mas sim aparecia do Atos. Ó, Charles, eu quero te agradecer muito pelo tempo, ter aproveitado aqui essa conversa com a gente. O tempo que nós tivemos em São Paulo, adorei, gosto Também muito. amei. Também Olha, gosto obrigado muito. pelo Clube Design, por estar proporcionando uma nova maneira de a gente olhar também esses grupos que a gente, né, acaba tendo na nossa área, que sempre agora, assim, com essa viagem a gente viu como que é com a intenção totalmente cultural, que a gente se renove como arquitetos, que a gente sempre esteja atualizado, né? Eu achei muito bacana a proposta do clube. Tá bom, muito obrigado. Parabéns. E realmente eu gostei muito do trabalho e marcou a forma que você estudou, analisou lá. Depois vi que no Insta você postou a foto que eu estava me referindo, né, na frente da fachada, né? É uma coisa que as pessoas que não são da área não sabem, que quando você viaja, você não está tirando esse tempo para lazer, você está estudando o tempo inteiro, você não para, você está olhando todos os detalhes, né? E eu reparei, sim, que você fez isso em todos os lugares, muito detalhista, olhando tudo, estudando bastante, né? E aqui com a gente também, tá? Foi um grande prazer te Prazer é conhecer, meu. estar hoje. E agradeço aí a todos os lojistas do Clube Design que estão nos ajudando a divulgar e promover essas lives, a apresentar vocês para o mercado. E acompanhem nossa agenda, nós temos várias ainda. Ao longo desse mês a gente vai se encontrar várias vezes, tá bom? Tá, eu não vou Obrigado, perder. grande prazer. Tchau. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.